Vamos para a próxima apresentação. Gostaria de chamar o primeiro sargento Luiz Cardoso. Luiz Cardoso, temos um slot de 15 minutos, uma apresentação dos 12 minutos. Fique à vontade, a palavra é sua. Boa tarde a todos, eu sou o Sargento Luiz Henrique, apresentaria um resumo a respeito do artigo submetido e aprovado na edição do CIG deste ano. Ele foi realizado em coautoria com o Tenente Coronel Aviador Dietrich aqui presente, CEO-chefe do núcleo do Centro de Defesa Cibernética da Aeronáutica. Seguiremos o seguinte roteiro, ele é composto pelas sessões Introdução, Simulação e Exercícios Simulados, Estudo de Caso, Mandabyte CMOC, Análise e Conclusões. Mas antes de começar a apresentação propriamente, eu gostaria de fazer algumas considerações. O nosso artigo é um artigo de revisão, ele vale-se da ferramenta Estudo de Caso, usar duas alternativas para a seleção de novos talentos na área de defesa cibernética e, ao mesmo tempo, sugere formas de treinamento contínuo a militares especializados no domínio com foco no Mandabyte e no CMOC. E a segunda consideração é a seguinte: por que o CMOC e não o SASI? Para quem não conhece, o SASI é um simulador de ações cibernéticas. Ele vem sendo utilizado desde o ano de 2021 e ele continua em desenvolvimento. Ele foi desenvolvido pelo Centro de Desenvolvimento de Sistemas do Exército Brasileiro em parceria com o CIG e a equipe do IME. Só que, quando iniciamos a pesquisa, a gente viu que tinha muita referência de literatura a respeito do SASI. Ser bem incipiente ainda, com apenas 2 anos praticamente, e em contínuo desenvolvimento. Já em relação ao CMOC, a gente já encontrou muitas referências, inclusive por profissionais que foram instrutor no CIG e que participaram da gênese do referido simulador. Então, nesse momento, nós optamos por analisar o CMOC, porque o próprio SASI, ele por ter a proposta de ser uma evolução do CMOC, ele guarda as principais características tecnológicas e conceituais presentes no CMOC. Então, por isso, pela opção pelo CMOC. Sigamos. Na sessão Introdução, a gente traça, de maneira bem sucinta, um panorama cibernético atual, permeado por diversas ameaças e diversos agentes adversos, né? Daí a necessidade de melhor selecionar e preparar os nossos combatentes cibernéticos brasileiros. Também apresentamos no nosso trabalho um esquema básico com as principais organizações militares do Exército Brasileiro que tratam sobre o tema. A gente destaca aqui rapidamente o CONDECIBER, CDCIBER e ENADCIBER, que falaremos mais à frente sobre. Ainda na sessão Introdução, apresentamos 4 questionamentos que não só serviram como base para a confecção do nosso trabalho, mas para trazer ao leitor uma devida reflexão sobre o tema capacitação em cibernética. Quais sejam os questionamentos? Como selecionar e preparar os combatentes responsáveis por prover a defesa cibernética no Brasil? Quais os critérios utilizados para preparar os profissionais encarregados da defesa cibernética no país? Quais são as estratégias empregadas para simular as complexidades e particularidades do ciberespaço de forma mais realista? E também, se existem parcerias ou colaborações com instituições especializadas no setor privado acadêmico para permitir a capacitação dos profissionais de defesa cibernética. Tais perguntas, a gente fomos em busca de vários artigos, a gente tem muito pouca literatura a respeito desses questionamentos, no âmbito brasileiro, sobretudo. Na seção de simulação e exercícios simulados, definimos conceitualmente o que vem a ser simulação, simulacro e simulador. Apresentamos 3 principais tipos de simulações, que são as simulações reais ou ao vivo, simulação virtuais, simulações construtivas. Apresentamos alguns trabalhos que já alguns anos antes já buscavam traçar um panorama e capacitação em defesa cibernética no Brasil. Inclusive, um desses trabalhos ele já aventava a possibilidade da utilização de exercícios simulados virtuais
aplicáveis em exercícios operacionais reais, dando até também aventando a possibilidade de utilizar exercício exercício Cruzex Flight e Cruzex C2, né? Que, para quem não conhece, é um exercício multinacional bem consagrado no âmbito da Força Aérea. Apresentamos também, conceitualmente, o que vem a ser o exercício de duplação, Red Team versus Blue Team, né? E os potenciais benefícios do seu uso. Também apresentamos e definimos, conceitualmente, o que vem a ser o exercício simulado Capture the Flag, CTF e os principais formatos. Na seção Estudo de Caso, Mandabyte e CMOC, trazemos aqui as principais características do Mandabyte. Ele vem de uma transição de uma iniciativa voluntária para um evento profissional. Isso é bem comum na comunidade de segurança cibernética e defesa cibernética. Geralmente os eventos e conferências eles começam com um caráter muito colaborativo, incipiente até hermético, muito fechado na comunidade. Mas no decorrer das edições eles vão ganhando um caráter mais profissional, né? Um próprio institucional também. Até a presente data, a gente tem edições realizadas do Mandabyte. O Mandabyte é um CTF em formato misto. Ele guarda algumas características do formato ataque e defesa, por possuir máquinas virtuais vulneráveis a serem exploradas pelos competidores, e também o formato resolução de desafios, que é o passo que as equipes de competidoras vão resolvendo os desafios, elas vão ascendendo no referido CTF. Hoje ele é uma etapa remota do exercício Guardião ser realizado presencialmente na cidade de Sobradinho, no entorno de Brasília, no Forte Rondon. E o Mandabyte hoje também ele tem a presença de competidores civis e militares. O Mandabyte, ele era focado especificamente para o público militar. Eu posso aqui também fazer uma observação. Quando eu estava operacionalmente ativo na área de cibernética, muitos dos principais militares hoje que estão na área de cibernética da Força Aérea, por exemplo, foram identificados, selecionados e recrutados a partir do Mandabyte. Ainda em sessões de caso, aquilo que se refere ao CMOC, temos que ter uma desenvolvida em colaboração entre as Forças Armadas e iniciativa privada, capitaneada pelo Exército Brasileiro. O seu desenvolvimento foi no Centro de Instrução em Guerra Eletrônica. Duas modalidades para oficiais e outra. Cada uma delas é realizado temos a possibilidade de integrar objetos do mundo real aos seus modelos e redes virtualizadas. Isso é especialmente porque o aluno em curso no CIG, ele tem a possibilidade de ver no mundo as suas ações realizadas no campo virtual. Isso auxilia muito a consolidação do conhecimento em laboratório. Temos também a possibilidade de customização de ambientes de treinamento voltados às 3 missões básicas de defesa cibernética: proteção, exploração e ataque, e também acesso remoto à referida ferramenta. Na seção de análise, aquilo que se refere ao Mandabyte, identificamos a necessidade de maior alcance, maior regularidade e complexidade dos desafios, com foco na seleção de potenciais combatentes cibernéticos brasileiros. Como sugestão, verificamos a possibilidade de, por exemplo, de um Mandabyte focado para as escolas, para as academias e para os institutos, né, que a gente consiga fomentar um exercício aos moldes do Mandabyte para, dessa forma, identificarmos, selecionarmos e recrutarmos os futuros combatentes cibernéticos ainda em fase de formação. Identificamos também a necessidade de formação e manutenção de equipe permanente para a gestão do CTF, formado por militares das 3 forças singulares, que cuidem da estrutura, mapeamento e gestão de talentos identificados, divulgação, confecção e catalogação de exercícios. E aí,
que a gente consiga efetiva gestão do conhecimento do Mandabyte e de outras competições cibernéticas sob responsabilidade da ENAD Ciber. Porque a ENAD Ciber, que é a Escola Nacional de Defesa Cibernética, devido à sua missão fim e seu efetivo especializado e formado por militares das 3 forças singulares. Isso é muito importante, sobretudo para a Marinha e a Força Aérea, porque quando esses militares eles retornam para a sua força de origem, eles trazem esse conhecimento com capacidade para difundir internamente, sobretudo naquelas OMs que tratam sobre o tema defesa cibernética. Ainda na seção daquilo que se refere especificamente ao CIMOC, temos a necessidade da expansão do acesso ao CIMOC ou solução simulação virtual, como a gente falou antes sobre o SACI, para além dos alunos em formação em guerra cibernética. O foco também é nos egressos e operadores de defesa cibernética atuantes nas Forças Armadas. A gente aproveitando esse slot temporal entre cursos de guerra cibernética. Também é a necessidade do estabelecimento de acordos entre o CIS e o AM de defesa cibernética das 3 Forças Armadas para utilização de simulador e customização de cenários de interesse, proteção, exploração e ataque. Também a possibilidade de adoção de calendário regular de treinamento, número de horas mínimas em simulador, com possível correlação com a operacionalidade do operador de defesa cibernética. A gente tem um exemplo de 2 categorias que já tem doutrina consolidada pelo tema simulador, que são os pilotos de aeronaves e controladores de tráfego aéreo, que por necessidade eles têm que cumprir todo ano um plano de capacitação específico, com horas em simulador, para treinar ações e procedimentos contingenciais, sobretudo a serem utilizados em situações de emergência. A gente pode aproveitar essa doutrina para essas 2 categorias hoje existentes na Força Aérea para a gente tentar desenvolver doutrina de preparo na área de defesa cibernética. Na seção conclusões, chegamos à conclusão que há sim a necessidade de equipe dedicada para a gestão do Mandabyte e outros CTF de interesses, que seja uma equipe especializada e crie um canal técnico com o CIG. Também de analisar a possibilidade de adoção de outros CTFs em formato e desafios. Hoje a gente não tem CISO versus Blue Team. Questão nossa. Para a seleção e preparo do pessoal de defesa cibernética e profissionais civis do setor de segurança cibernética, vindo já em complemento ao exercício Guardião Cibernético. Temos também, chegamos à conclusão da necessidade do estabelecimento de calendário anual de treinamento com vistas a otimizar o uso do simulador para evitar a idade e o preparo de pessoal em defesa cibernética. Mais uma vez, focando nos egressos do curso de guerra cibernética que hoje estão atuando de maneira operacional. Existe também a necessidade de aprofundamento de estudos para encontrar a melhor abordagem de treinamento em simulador para Forças Armadas elas terem um rol comum de ativos, rede e sistema a ser protegido. Cada Força Armada ela tem um rol de ativos particular a ser protegido. Trazemos aqui para a Força Aérea. É uma responsabilidade nossa os ativos, redes e sistemas de controle do tráfego aéreo. Então, temos essa capacidade de emular em simulador esse sistema, seria não só importante para pessoal, mas também para pessoal não só com o estado de proteção, já me falando para ataque, exploração em segurança ofensiva. Também identifica a necessidade de continuidade dos estudos, estabelecimento de parâmetros para melhor mensurar a operacionalidade do pessoal de defesa com base em horas de treinamento e áreas de simulador. Façamos uma analogia aqui com o mundo civil. Hoje o mundo tenta classificar o júnior, pleno e sênior, até líderes de equipe. Dessa forma,
e acreditamos, até aprofundando os estudos, que a gente tem uma possibilidade de ter uma ideia mais próxima do real da capacidade do nosso profissional hoje, mas também identificar a possibilidade de quê? De qual capacitação seria necessário para ele ascender os próximos degraus da carreira. E, por fim, chegamos à conclusão que o CDKE será a OM responsável por tratar de tal tema e por realizar estudos acerca da seleção, mapeamento e preparo de defesa do Comaé. CDKE OM responsável por gerar doutrina operacional em defesa cibernética. Deixo aqui as principais as referências presentes na nossa apresentação, que já compõem do nosso artigo. Deixo aqui os nossos contatos, o contato do Tenente Coronel Aviador Dias, o meu contato, Sargento Luiz Henrique, para realizar críticas, sugestões. A área de ética é pródiga por isso. A gente cresce muito. Queremos deixar uma frase final que sintetiza bem o nosso trabalho. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado. Excelente. Excelente trabalho, Luiz Henrique, parabéns. Temos tempo para uma pergunta rápida? Alguém? Bom, eu tenho uma pergunta, Luiz Henrique. Vocês chegaram a perceber alguma forma de trazer o operacional, observar o operacional, ali o dia a dia do profissional e tentar transformar isso em desafios, incorporar isso nesses, inspirado lá no front ali, trazer isso para a simulação, para o CPF e tudo mais? Como vocês tiveram essa percepção? Como que foi? A gente já vem observando isso, já tem um tempo já. Eu fiquei atuante na área operacional de cibernética por volta de 6 anos. Eu tive a possibilidade de verificar toda essa ideia da gente identificar o talento, da gente selecionar, a gente recrutar e a gente capacitar o profissional, seja ele oficial ou graduado, e a gente identificou que a gente tem algumas soluções voltadas sobretudo nessa área EF, só que são todas pagas. E a gente tem um simulador, a gente tinha o CIMOC inicialmente, ele tinha um dos seus benefícios e as suas limitações. Hoje a gente tem o SACI, que é uma ferramenta própria do Exército Brasileiro, então eu acho que a gente pode otimizar os meios de preparo para a gente buscar essa eficiência. Essa eficiência de empregos de meio operacional. Então, assim, eu vejo que é sobre isso, para a gente verificar a possibilidade de ter. Pessoal, sobretudo com a criação TDKE. Excelente. Vai continuar esse estudo. Excelente. Acaba sendo um cobertor curto, você tem que cuidar ali da questão operacional, né? Sim. E ter uma equipe de repente focada e trabalhar com esse treinamento, né? Treinamento, né? Excelente. Novamente, muito obrigado, Luiz Henrique. A gente tem tempo aqui. Palmas. É desse. Vou ficar com isso aqui, né? Licença.